Mar de sabedoria. Você está endividado? O que a Bíblia fala sobre dinheiro, que ninguém te contou. Imagine dois homens. Mesma cidade, mesma geração, mesma fé. Os dois cresceram dentro da igreja, os dois ouvem o mesmo sermão todo domingo de manhã. Os dois oram antes de dormir e abrem a Bíblia com sinceridade genuína. Mas quando você para e olha para a vida financeira de cada um deles, parece que estão vivendo em planetas completamente diferentes. O primeiro chega ao fim de cada mês sem saber como vai pagar as contas. Ele carrega dívidas que crescem mais rápido do que o salário consegue acompanhar. Já pediu dinheiro emprestado para a família, já atrasou o aluguel, já passou noites inteiras sem conseguir dormir, rolando na cama pensando em como vai sair dessa situação. E o que mais dói, o que realmente aperta o coração, não é nem a dívida em si. O que mais dói é que ele ora, ele jejua, ele dá o seu dízimo mesmo nos meses mais apertados, mesmo quando falta. E ainda assim, a situação não muda. O mês seguinte chega e a história se repete. O segundo homem vive de um jeito diferente. Não é rico da forma que o mundo define riqueza, mas ele não deve nada a ninguém. Ele tem reservas guardadas, tem planos traçados, tem uma tranquilidade que você consegue perceber só de olhar para ele. Quando uma crise aparece, ele não entra em pânico. Ele age com calma, com sabedoria, com uma clareza que parece quase sobrenatural. Como se soubesse algo que as pessoas ao redor dele simplesmente não sabem. E é exatamente aí que mora a pergunta que vai guiar tudo o que você vai ver e ouvir nesse vídeo. O que esse segundo homem descobriu, que o primeiro nunca soube? Pode ser que você já esteja pensando que é fé maior, ou uma bênção especial, ou um milagre que chegou do nada numa manhã de domingo. Mas não é nada disso. É um ensinamento. Um ensinamento concreto, profundo e transformador, que está escrito na Bíblia há milênios, que Jesus abordou mais do que qualquer outro tema nas suas parábolas, e que, por razões que vamos explorar juntos com honestidade, nunca chegou até você da forma que deveria ter chegado. Nos próximos minutos, as Escrituras vão ser abertas de um jeito que poucos ousaram fazer. Sem filtro, sem eufemismo, sem dourar aquilo que precisa ser dito com clareza e coragem. Se você está endividado, se sente que a sua fé e a sua conta bancária vivem em conflito permanente, ou se simplesmente quer entender o que Deus realmente pensa sobre dinheiro, saiba que esse conteúdo foi feito para você. Fica até o final, porque o que você vai ouvir nos últimos minutos daqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua vida financeira. Você já parou para pensar por que a Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade e, ao mesmo tempo, o livro cujos ensinamentos financeiros são os menos aplicados dentro das próprias igrejas? Isso não é coincidência. Isso tem uma explicação histórica e ela começa muito antes de você nascer. Por séculos, uma ideia silenciosa foi se infiltrando dentro do pensamento cristão. Essa ideia dizia que tudo o que é material é impuro, que o dinheiro é sujo por natureza, que um verdadeiro homem de Deus deveria se distanciar ao máximo de qualquer coisa que cheirasse a prosperidade financeira. Essa influência veio de uma corrente de pensamento chamada gnosticismo, que separava o mundo espiritual do mundo físico de forma radical e absoluta. Para os gnósticos, o espírito era sagrado e a matéria era corrompida. E embora a Igreja tenha rejeitado oficialmente o gnosticismo como heresia, algo dessa mentalidade ficou. Ficou nas pregações, ficou na cultura religiosa, ficou na forma como pastores e líderes passaram a tratar o assunto dinheiro dentro dos púlpitos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica chegou a proibir a cobrança de juros entre cristãos, chamando essa prática de usura e associando qualquer envolvimento com finanças a algo moralmente questionável. Monges que abriam mão de tudo,
Eram exaltados como os verdadeiros servos de Deus. A pobreza virou sinônimo de santidade. E essa associação foi tão poderosa, tão profunda, que atravessou séculos e chegou, de forma disfarçada, até dentro das igrejas evangélicas contemporâneas. Quando a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, João Calvino trouxe uma virada importante. Ele ensinou que o trabalho era uma vocação sagrada, que a prosperidade podia ser fruto da fidelidade e da diligência, e que administrar bem os recursos era uma responsabilidade espiritual genuína. Mas mesmo com essa virada, o tema dinheiro continuou sendo tratado com desconforto. Pastores que pregavam sobre finanças eram rapidamente suspeitos de motivações erradas. A congregação torcia o nariz e o ensinamento foi sendo progressivamente abandonado, enterrado sob camadas de desconforto coletivo e medo de julgamento. O resultado disso está na sua frente. Está nas filas de endividados que frequentam igrejas cheias todo domingo. Está nas famílias cristãs que oram com fervor e planejam com zero conhecimento bíblico sobre finanças. Está na contradição gritante entre uma Bíblia que fala sobre dinheiro em mais de 2.300 versículos e uma igreja que raramente dedica um único sermão ao tema com profundidade real. Jesus falou sobre dinheiro em uma a cada 3 parábolas que ele contou. Pense nisso, em uma a cada 3. Ele falou sobre dinheiro mais do que falou sobre o céu, mais do que falou sobre o inferno, mais do que sobre milagres. Se o próprio Jesus deu tanto espaço ao tema, por que a sua igreja nunca fez o mesmo? Porque em algum momento alguém decidiu que era mais seguro ficar em silêncio. E esse silêncio tem custado caro para muita gente boa, fiel e sincera. Como está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 10 e 11. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Se vocês não foram fiéis no uso das riquezas mundanas, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? Deus não está indiferente à forma como você lida com o dinheiro. Ele está observando e ele está esperando que alguém finalmente leve esse ensinamento a sério. Mas antes de avançar para o que a Bíblia realmente ensina, precisamos destruir uma crença que talvez esteja morando dentro de você agora mesmo, sem que você tenha percebido. Uma crença que parece humildade, que parece espiritualidade, mas que, na verdade, é uma das maiores armadilhas que o inimigo plantou dentro da cultura cristã. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe uma frase que você provavelmente já ouviu dentro de uma igreja. Talvez você mesmo já tenha dito ela em voz alta, ou pelo menos pensado com convicção. A frase é essa: Deus me quer pobre para me manter humilde. Parece profunda, parece até espiritual. Mas essa frase é uma das mentiras mais bem disfarçadas que já entraram pela porta de uma congregação cristã. E hoje ela vai ser desmontada versículo por versículo. Antes de tudo, é preciso entender uma distinção que a maioria dos cristãos nunca recebeu com clareza. Existe uma diferença enorme entre dinheiro e mamon. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, disse que não é possível servir a Deus e a mamon. A palavra mamon não é sinônimo de dinheiro. Mamon é o espírito de idolatria financeira. É a condição do coração que coloca o dinheiro no lugar que pertence a Deus. É a dependência emocional, a obsessão, o amor cego pela riqueza que substitui a fé e corrompe o caráter. Jesus não disse que dinheiro é mau. Ele disse que nenhum homem pode ter 2 senhores ao mesmo tempo. O problema nunca foi o recurso. O problema sempre foi o lugar que esse recurso ocupa dentro do coração humano. Quando você confunde mamon com dinheiro, você começa a tratar a pobreza como virtude. E aí o perigo se instala de forma silenciosa e profunda. Porque uma coisa é escolher uma vida simples por convicção genuína e liberdade interior. Outra coisa completamente diferente é permanecer em escassez por medo de prosperar.
chamando esse medo de fé e essa paralisia de humildade. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, está escrito com uma clareza que não deixa espaço para interpretação. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Deus não está prometendo riqueza para todos da mesma forma, mas Ele está deixando absolutamente claro que a capacidade de prosperar vem dEle, que a inteligência para trabalhar, planejar e construir é um dom divino, que atribuir a si mesmo essa capacidade é arrogância, mas negar essa capacidade como se fosse pecado é ignorância espiritual. E em 3 João capítulo 1, versículo 2, o apóstolo João escreve: Amado, desejo que em tudo te vá bem e que tenhas saúde, assim como vai bem com a tua alma. Repare na sequência. João deseja que as coisas externas, que a vida prática, que as finanças e a saúde estejam alinhadas com o bem da alma. Ele não separa o espiritual do material como se fossem inimigos. Ele os trata como dimensões que devem caminhar juntas. Agora pense com honestidade. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é coisa do mundo, que próspero não é de Deus, que quem fala de finanças dentro da igreja está querendo te explorar, você foi condicionado a rejeitar um ensinamento que Deus nunca pediu para você rejeitar. Você foi ensinado a desconfiar de algo que a própria palavra de Deus apresenta como responsabilidade, como mordomia, como parte da sua vocação aqui na terra. Existe ainda uma armadilha mais sutil, e essa é a mais perigosa de todas. Há pessoas que não rejeitam a prosperidade por humildade genuína. Elas rejeitam por medo. Medo de que, ao prosperar, percam a fé. Medo de que o dinheiro as corrompa. Medo de que Deus as abandone se a vida melhorar. E então elas constroem uma teologia inteira em torno desse medo, chamando-o de contentamento e batizando-o com versículos tirados do contexto. Mas medo não é fé. Medo disfarçado de espiritualidade ainda é medo. E quando você idolatra a pobreza como garantia de santidade, você está simplesmente substituindo um ídolo por outro. Você está preso a ele de um jeito diferente, porque ele ainda controla as suas decisões, só que agora pelo lado oposto. A Bíblia não te chama para ser rico. A Bíblia não te chama para ser pobre. A Bíblia te chama para ser fiel. Fiel com o pouco, fiel com o muito, fiel com o processo, fiel com o recurso que Deus colocou nas suas mãos, seja ele grande ou pequeno. E a fidelidade exige conhecimento, exige planejamento, exige coragem para aprender o que você nunca foi ensinado. E por falar em aprender com coragem, existe um homem na Bíblia que fez exatamente isso. Um homem que não tinha nada a seu favor pelo ponto de vista humano, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado numa prisão por uma acusação falsa, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. E ainda assim, esse homem se tornou o maior planejador financeiro de toda a história bíblica. O sistema que ele criou salvou nações inteiras de uma crise devastadora. E o princípio que ele usou, você pode aplicar na sua vida a partir de hoje. José não tinha nada. Pense bem nisso antes de continuar. Ele não tinha família ao seu lado, não tinha propriedades, não tinha reputação, não tinha nenhum dos recursos que o mundo considera indispensáveis para construir qualquer coisa. Ele tinha 17 anos quando os próprios irmãos o venderam por 20 moedas de prata para um grupo de mercadores que seguia para o Egito. Chegou numa terra estrangeira sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, sem ter absolutamente nada além da roupa que usava no corpo. E ainda assim, em questão de anos, ele administrava a economia de uma das nações mais poderosas do mundo antigo. Como isso foi possível? A resposta não está no milagre, está no método. A história de José está registrada no livro de Gênesis, e a maioria das pessoas que conhece essa história a lê como uma narrativa de fé e perseverança. Ela é isso, sem dúvida.
mas ela é também, e talvez principalmente, uma narrativa de inteligência financeira aplicada com sabedoria divina. José não apenas sobreviveu às adversidades, ele planejou dentro delas. Ele enxergou padrões onde os outros viam apenas o presente. E quando chegou o momento de agir, ele estava pronto. O faraó teve um sonho que perturbou profundamente o seu sono. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas murchas. Os sábios e magos do Egito não conseguiram interpretar. José, chamado da prisão para a presença do rei mais poderoso do mundo, não apenas interpretou o sonho. Ele apresentou um plano detalhado, estruturado e completamente aplicável. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 33 ao 36 está escrito: que o faraó procure agora um homem sábio e entendido, e o coloque sobre a terra do Egito. Que o faraó proceda assim, e ponha comissários sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito durante os 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e armazenem trigo debaixo da mão do faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. E seja aquela comida em depósito para o país, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que o país não pereça de fome. Repare no que José propôs. 20% de tudo o que a terra produzisse durante os 7 anos de abundância deveria ser separado, guardado e administrado com disciplina, não para ser gasto, não para ser redistribuído imediatamente, para ser preservado com um propósito claro, voltado para um momento futuro que ainda não havia chegado, mas que José sabia que chegaria. Esse é o primeiro plano de reserva de emergência da história registrada na Bíblia. E ele foi criado por um escravo, por um homem que não tinha nada, mas que entendeu algo que a maioria das pessoas, mesmo hoje, com toda a informação disponível, ainda não consegue colocar em prática. A abundância não é para ser consumida inteiramente no presente. A abundância é a oportunidade de se preparar para o futuro. O problema com o ser humano, e isso não é julgamento, é observação bíblica e psicológica ao mesmo tempo, é que quando a vida está boa, quando o dinheiro está entrando, quando a geladeira está cheia e o salário está caindo em dia, a tendência natural é expandir o estilo de vida no mesmo ritmo em que a renda cresce. Quando vem um aumento, vem junto um carro melhor, um apartamento maior, uma rotina mais cara. E aí, quando a crise aparece, e ela sempre aparece, não há nada guardado. A pessoa que parecia próspera se descobre tão vulnerável quanto alguém que nunca teve nada. José fez o oposto. Durante os 7 anos de fartura, o Egito produziu em quantidade abundante, e José guardou com disciplina absoluta. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 41, versículo 49, que o trigo acumulado era como a areia do mar, em quantidade tão grande que José parou de contar porque era impossível mensurar. E quando a fome chegou, e ela chegou com toda a força sobre o Egito e sobre as nações vizinhas, o Egito tinha o suficiente não apenas para sobreviver, mas para servir, para alimentar outros povos, para exercer influência e impacto muito além das suas próprias fronteiras. Esse é o princípio de José: poupar na abundância para servir na escassez, guardar com disciplina para agir com generosidade, planejar com sabedoria para ter capacidade de impacto quando o mundo ao redor estiver em crise. E aqui está a parte que ninguém costuma mencionar. O planejamento de José não foi uma falta de fé, foi a expressão mais concreta da fé que ele tinha. Ele confiou na revelação que Deus havia dado através do sonho do faraó. Ele levou essa revelação a sério o suficiente para transformá-la em ação prática e disciplinada. A fé sem ação correspondente não é fé, é apenas intenção. E intenção não alimenta ninguém durante os anos de escassez.
Como você pode aplicar o princípio de José na sua vida hoje? A resposta é mais simples do que parece, mas exige uma honestidade que muitas pessoas evitam. Comece separando algo, qualquer valor, do que entra todo mês antes de gastar com qualquer outra coisa. Não o que sobrar no final do mês, porque geralmente não sobra nada. O primeiro fruto do seu trabalho, guardado com intenção e propósito. Esse é o fundamento. Esse é o começo do método que salvou uma nação inteira há mais de 3.000 anos. Mas espera, porque existe uma parábola que Jesus contou, uma parábola que você provavelmente conhece de memória, que vai virar a sua compreensão sobre dinheiro de cabeça para baixo. Porque o vilão dessa história não é quem você pensa que é. E quando você entender quem realmente foi condenado e por quê, tudo o que você acreditava sobre fé e recursos vai ganhar um significado completamente diferente. Existe uma parábola que Jesus contou e que a maioria dos cristãos conhece desde a infância. A parábola dos talentos. Você provavelmente já ouviu ela dezenas de vezes dentro de uma igreja. Mas há uma boa chance de que você nunca tenha ouvido a interpretação que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Porque o personagem que foi condenado nessa parábola não era o que você imagina. E quando você entender quem ele realmente era, vai entender também por que tantas pessoas de fé genuína continuam presas em ciclos de escassez sem conseguir sair. A parábola está registrada em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Um homem rico vai fazer uma viagem e chama 3 servos antes de partir. Para o primeiro, ele entrega 5 talentos. Para o segundo, 2 talentos. Para o terceiro, 1 único talento. E então ele parte. Os 2 primeiros servos colocam os recursos para trabalhar. Investem, negociam, multiplicam o que receberam. Quando o Senhor retorna, cada um deles apresenta o dobro do que havia recebido. E os 2 são celebrados com as mesmas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O terceiro servo fez algo diferente. Ele foi até o campo, cavou um buraco na terra e enterrou o talento que havia recebido. Quando o Senhor voltou, esse servo trouxe de volta exatamente o que havia recebido, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma perda, sem nenhum risco. E foi o único que foi condenado. Mas agora preste atenção no que esse servo disse para justificar sua atitude. Em Mateus capítulo 25, versículo 25, ele fala: Tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Medo. Essa é a palavra central da condenação dele. Não preguiça, não rebeldia, não desonestidade, medo. E se você ler com cuidado o que ele diz antes disso, no versículo 24, algo muito revelador aparece. Ele chama o seu senhor de homem duro, que ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Esse servo tinha uma imagem distorcida do seu senhor. Ele o enxergava como alguém severo, imprevisível, perigoso. E foi essa imagem distorcida que paralisou a sua ação. Ele não enterrou o talento por má intenção. Ele enterrou por medo de errar, por medo de perder, por medo de desagradar um senhor que ele havia imaginado como sendo mais cruel do que justo. Você consegue enxergar o retrato que isso pinta? Esse servo era provavelmente o mais cauteloso dos 3. O mais religioso no sentido de ser o mais temeroso, o mais cuidadoso, o que menos arriscava. Enquanto os outros 2 agiam com ousadia, ele preservava. Enquanto os outros 2 multiplicavam, ele protegia. E no final, foi o único a ouvir as palavras mais devastadoras que um servo poderia ouvir do seu senhor. Agora transporte isso para a realidade de muitos cristãos hoje. Quantas pessoas estão enterrando os seus recursos financeiros por medo espiritual de prosperarem? Quantas estão guardando o dinheiro debaixo do colchão, metaforicamente falando, porque tem medo de investir, de planejar, de fazer o dinheiro trabalhar,
com o argumento de que isso seria mundano ou materialista. Quantas estão paralisadas por uma imagem distorcida de Deus, imaginando que ele as puniria se ousassem multiplicar o que receberam? O servente que foi condenado não perdeu o talento. Ele o devolveu intacto, mas intacto não era suficiente. O Senhor esperava multiplicação. E multiplicação exige ação, exige coragem, exige disposição para correr o risco calculado de colocar o recurso para trabalhar com sabedoria e intenção. Mas Jesus não parou aí. Ele contou uma segunda parábola sobre dinheiro que é, sem exagero, a mais desconcertante de toda a sua vida pública. É uma história em que ele elogia um homem que agiu de forma eticamente questionável. Uma história que deixou os discípulos tão confusos que Lucas sentiu necessidade de registrar várias interpretações diferentes logo na sequência. Essa é a parábola do gerente infiel, em Lucas, capítulo 16. Um gerente rico é acusado de desperdiçar os bens do seu patrão. Antes de ser demitido, ele chama todos os devedores do seu senhor e reduz as dívidas de cada um deles. Quem devia 100 barris de azeite passou a dever 50. Quem devia 100 medidas de trigo passou a dever 80. Ele fez isso para garantir que, quando perdesse o emprego, tivesse pessoas dispostas a acolhê-lo. E então vem o verso que causa desconforto em qualquer leitor honesto. Em Lucas, capítulo 16, versículo 8, Jesus diz que o Senhor elogiou o gerente desonesto porque ele havia agido com sagacidade. Jesus não estava elogiando a desonestidade. Ele estava elogiando a inteligência estratégica, a capacidade de enxergar o futuro, de antecipar consequências e de agir com astúcia para garantir um resultado melhor. E em seguida ele diz algo que precisa ser lido com muita atenção. No versículo 9 do mesmo capítulo, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas injustas, para que, quando elas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. A expressão riquezas injustas não significa dinheiro mal obtido. No contexto cultural e linguístico do grego original, ela se refere às riquezas do sistema deste mundo, falíveis, temporárias e limitadas. Jesus está dizendo que o dinheiro deste mundo deve ser usado com inteligência e propósito eterno, que o recurso financeiro é um idioma, e quem aprende a falar esse idioma com sabedoria tem a capacidade de gerar impacto muito além do que qualquer sermão ou intenção piedosa consegue gerar sozinho. Dinheiro é idioma do reino. Quem não aprende a falar essa língua perde influência, perde alcance, perde a capacidade de servir em escala. E agora que você entende isso, chegou o momento de olhar diretamente para o problema que trouxe você até aqui. A dívida. Não com culpa, não com vergonha, mas com a clareza que a Bíblia oferece para quem está disposto a encarar a situação de frente e entender o que as Escrituras realmente dizem sobre sair dela. Dívida não é apenas um problema financeiro. Ela é uma condição espiritual. E a Bíblia fala sobre isso com uma honestidade que desconforta, mas que também liberta quem tem coragem de encarar a realidade sem se esconder atrás de desculpas ou de orações vazias de ação correspondente. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, está escrito uma das frases mais diretas e mais ignoradas de toda a sabedoria bíblica. O rico domina os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Leia isso de novo. Servo, não devedor, não cliente, servo. A linguagem que o escritor inspirado escolheu não foi por acaso. Ela captura com precisão cirúrgica o que acontece com a autonomia, com a paz e com a liberdade de decisão de uma pessoa quando ela está endividada. Cada parcela que vence é uma corrente. Cada juros que cresce é um nó que aperta. Cada mês que passa sem pagamento é mais um degrau descendo em direção a uma servidão que não precisa de grades para existir.
Mas aqui está o que precisa ficar absolutamente claro. A Bíblia não condena quem está endividado. Ela não trata a dívida como pecado. O que ela faz é mostrar com clareza as consequências de uma relação não administrada com o dinheiro. E mais do que isso, ela apresenta caminhos concretos de saída para quem está disposto a agir com fidelidade e disciplina. Existe uma distinção fundamental que a Bíblia não faz de forma explícita com essas palavras, mas que está implícita em toda a sua sabedoria financeira. A distinção entre dívida por consumo e dívida por construção. A dívida por consumo é aquela que financia um estilo de vida que a renda atual não suporta. É o parcelamento de roupas, de eletrônicos, de férias, de experiências que custam mais do que o orçamento comporta. Ela não gera retorno. Ela não constrói nada. Ela apenas antecipa um prazer presente às custas de um sofrimento futuro garantido. A dívida por construção, quando bem avaliada e gerenciada com responsabilidade, pode ser um instrumento de crescimento, um financiamento para a casa própria, um investimento em capacitação profissional, o capital inicial para um negócio com base sólida. A diferença está no destino do recurso e na capacidade real de honrar o compromisso sem comprometer a sobrevivência. Agora olha para a história de Neemias. Poucos líderes bíblicos enfrentaram uma crise financeira coletiva tão grave quanto a que ele encontrou ao retornar a Jerusalém. O povo estava endividado até o limite. As famílias estavam hipotecando campos, vinhas e casas para conseguir grãos durante a fome. Outras estavam pegando dinheiro emprestado para pagar os impostos ao rei da Pérsia. E o mais devastador de tudo estava no capítulo 5, versículo 5 do livro de Neemias, onde o povo clamava: "Nossa carne é como a carne de nossos irmãos, nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas à servidão." O endividamento havia chegado ao ponto de colocar crianças em situação de escravidão para pagar as dívidas das famílias. Neemias ficou profundamente perturbado com isso. Mas ele não apenas se perturbou, ele agiu. Ele convocou os credores, confrontou a situação com coragem e liderou uma negociação que resultou na devolução de campos, vinhas, olivais, casas e na remissão de parte das dívidas. Ele não esperou um milagre cair do céu. Ele sentou à mesa, olhou para os números e liderou um processo de reestruturação financeira que restaurou a dignidade de famílias inteiras. Neemias foi o primeiro renegociador de dívidas da história bíblica. E o que ele fez não foi nada além de aplicar com coragem os princípios de justiça, responsabilidade e liderança que a palavra de Deus sempre ensinou. Tem ainda outra história que precisa ser contada aqui, porque ela carrega um princípio que transforma completamente a forma como você vai encarar o processo de sair das dívidas. É a história da viúva do azeite, registrada em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Uma mulher que havia perdido o marido viu seus 2 filhos sendo ameaçados de serem levados como escravos para pagar uma dívida que havia ficado para trás. Ela foi até o profeta Eliseu, em desespero. E o que Eliseu fez foi algo completamente inesperado. Ele não orou por um saque milagroso na conta bancária dela. Ele fez uma pergunta: "O que tens em casa?" Ela respondeu que não tinha nada além de um pequeno recipiente de azeite. E ele disse a ela que fosse pedir vasilhas vazias emprestadas a todos os vizinhos, que fechasse a porta da sua casa e que começasse a encher cada vasilha com o azeite que tinha. Ela obedeceu. E o azeite não parou de fluir enquanto havia vasilha para ser preenchida. Quando não havia mais vasilhas, o azeite parou. Eliseu então disse a ela que vendesse o azeite, pagasse a dívida e vivesse com o que restasse. O milagre veio pelo processo. O sobrenatural se manifestou dentro da obediência ao método. Deus não ignorou a situação dela,
e colocou dinheiro do nada na sua conta. Ele multiplicou o que ela já tinha, através de um processo que exigiu ação, fé ativa e disposição para fazer o que foi pedido mesmo sem entender completamente como aquilo funcionaria. Esse é o padrão bíblico para sair das dívidas. Reconhecer o que você tem, por menor que seja. Agir com o que está disponível agora. Confiar que Deus multiplica no processo de quem age com fidelidade. E não parar de encher vasilhas enquanto ainda houver vasilhas para encher. E agora que você entende a dívida na perspectiva bíblica, que você sabe a diferença entre consumo e construção, que você viu como Neemias negociou e como a viúva obedeceu ao processo, existe ainda um princípio que une tudo isso. Um princípio que muda a raiz da relação com o dinheiro, não apenas os sintomas. É o princípio que a maioria dos cristãos ouviu falar a vida inteira, mas que quase nunca recebeu da forma correta. E quando você entender o que ele realmente significa, o peso que você carrega sobre os seus ombros vai começar a ficar mais leve de uma forma que você não esperava. Existe uma verdade na Bíblia que, quando você realmente entende, muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. Não apenas a forma como você gasta, ou poupa, ou planeja. Ela muda a raiz. Ela muda o fundamento sobre o qual todas as suas decisões financeiras estão construídas. E essa verdade está registrada no Salmo capítulo 24, versículo 1, com uma simplicidade que desarma qualquer argumento. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo, não a maior parte. Não o que você ofertar ou o que você decidir dar. Tudo pertence a Deus. A sua casa, o seu salário, o seu carro, a sua conta bancária, o seu negócio. Tudo o que existe sob o sol é propriedade de Deus. E você é o administrador temporário de uma fração desse tudo durante o período da sua vida aqui na Terra. Agora, antes que isso pareça um peso ainda maior, presta atenção na boa notícia que está escondida dentro dessa verdade, porque ela muda tudo. Quando você acredita que é o dono do seu dinheiro, você carrega sobre os seus ombros o peso total da responsabilidade sobre cada decisão financeira que toma. Cada erro é uma falha sua. Cada perda é uma derrota sua. Cada crise é uma ameaça direta à sua identidade, à sua segurança, ao seu senso de valor. E esse peso é pesado demais para qualquer ser humano carregar com equilíbrio e paz genuína. Mas quando você entende que é administrador e não dono, a responsabilidade não desaparece. Ela se redistribui. Você cuida com diligência do que foi confiado a você. Você planeja. Você toma decisões sábias. Você age com fidelidade. Mas o resultado final não está inteiramente nas suas mãos. Você faz a sua parte com excelência e confia que o verdadeiro dono está sobre tudo aquilo que está além do seu controle. Essa é a divisão de responsabilidade que elimina a ansiedade financeira na sua raiz. É exatamente por isso que o dízimo, quando ensinado da forma correta, é muito mais do que uma obrigação religiosa ou uma transação com Deus. O dízimo é um exercício espiritual de desapego. É a prática semanal, mensal, contínua de reconhecer que o primeiro fruto do seu trabalho pertence a quem tornou possível você trabalhar. Quem dá o dízimo com compreensão real do que está fazendo, está praticando, de forma concreta e repetida, a arte de não ser escravo do dinheiro. Está treinando o coração para soltar, para confiar, para reconhecer que a provisão não depende exclusivamente da sua própria força. E então vem o princípio das primícias, registrado em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então os teus celeiros se encherão com abundância, e os teus lagares transbordarão de mosto. A palavra primícias significa o primeiro,
não o que sobra, não o que resta depois que todas as contas foram pagas e todos os desejos foram satisfeitos. O primeiro, antes de qualquer outra destinação, antes de qualquer outro compromisso, o primeiro fruto do trabalho é honrado como pertencente a Deus. Esse princípio reorganiza toda a lógica financeira de uma pessoa. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar nos seus recursos de forma prática e não apenas declaratória, você está afirmando com uma ação concreta que confia que o restante será suficiente, que a provisão de Deus é maior do que a sua própria capacidade de gerenciar os recursos que ficam. Existe ainda um efeito prático e imediato que a mentalidade de mordomo produz na vida de quem a adota. Ela elimina a comparação. Quando você é dono, você sempre vai comparar o que tem com o que os outros têm. Sempre vai sentir que falta algo, que o vizinho tem mais, que a bênção foi distribuída de forma injusta. Mas quando você é administrador, a pergunta deixa de ser quanto eu tenho em relação aos outros e passa a ser como estou cuidando do que foi confiado a mim. Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela direciona a energia para o que está sob o seu controle e retira o foco do que nunca esteve. A mordomia bíblica não é uma doutrina de resignação. Ela não diz que você deve aceitar a escassez com um sorriso e chamar isso de contentamento. Ela diz que você deve cuidar com excelência do que foi colocado nas suas mãos, crescer na sua capacidade de administrar, expandir a sua fidelidade à medida que os recursos crescem e manter o coração livre do apego que transforma o dinheiro em senhor ao invés de instrumento. Você cuida, Deus provê. Essa é a divisão. E quando essa divisão está clara, a ansiedade financeira perde o seu combustível principal, porque ela sempre se alimenta da ilusão de que tudo depende exclusivamente de você. Agora, com tudo o que foi revelado até aqui, com a história enterrada pelos séculos, com as crenças que precisaram ser desmontadas, com os personagens bíblicos que mostraram o caminho através da ação, com a dívida vista pela perspectiva correta e com a mordomia restabelecida como fundamento, chegou o momento mais importante desse conteúdo inteiro, o momento de sair da teoria e entrar no caminho de volta. 3 princípios bíblicos concretos, práticos e transformadores para quem está pronto para deixar o ciclo de dívida para trás de vez. 3 princípios. Não 10 passos complicados. Não um programa elaborado que exige recursos que você ainda não tem. 3 princípios bíblicos, sólidos, aplicáveis hoje, que formam juntos o caminho de volta para quem está disposto a caminhar com fidelidade e coragem. O primeiro princípio é a confissão financeira. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A cura começa no diagnóstico honesto. E o diagnóstico honesto exige que você pare de esconder a situação, pare de minimizar os números, pare de adiar a conversa difícil consigo mesmo sobre o real estado das suas finanças. Confissão financeira não é se humilhar publicamente. É sentar diante de Deus e diante de si mesmo com uma folha de papel, escrever tudo o que deve, tudo o que entra, tudo o que sai, e encarar a realidade sem filtro e sem vergonha. A vergonha paralisa, a honestidade liberta. Você não pode resolver o que se recusa a enxergar. E Deus não pode te guiar por um caminho que você não está disposto a reconhecer que precisa percorrer. O segundo princípio é o conselho sábio. Provérbios, capítulo 15, versículo 22 diz: Sem conselho os planos fracassam, mas com muitos conselheiros eles se realizam. Buscar orientação não é fraqueza. Na cultura da autossuficiência, pedir ajuda foi distorcido como sinal de incompetência. Mas a Bíblia trata o conselho sábio como parte indispensável de qualquer plano que realmente funciona.
Isso significa buscar orientação financeira de alguém que entende do assunto. Significa conversar com um pastor, com um mentor, com um profissional de finanças que possa ajudar a organizar o que está desorganizado. Significa não tentar resolver sozinho um problema que cresceu justamente porque foi enfrentado sozinho por tempo demais. Deus usa pessoas para entregar sabedoria. E quem recusa o conselho por orgulho está recusando, na prática, uma das formas mais concretas que Deus usa para responder orações. O terceiro princípio é o compromisso com o processo. E esse é o mais difícil dos três, porque vivemos numa cultura que quer resultados imediatos e trata a demora como sinal de falta de fé. Mas a Bíblia nunca prometeu milagre para quem abandona o método. José planejou e executou por 7 anos, antes que o resultado do seu trabalho fosse necessário. Neemias negociou, organizou e liderou por meses antes que a situação financeira do povo fosse restaurada. A viúva encheu vasilha por vasilha, uma de cada vez, antes que a dívida fosse quitada e a família restaurada. O processo não é a ausência do milagre. O processo é o ambiente onde o milagre acontece. Deus honra a fidelidade contínua. Ele não desiste de quem não desiste do caminho. Esses 3 princípios juntos formam uma base sobre a qual você pode construir de novo, mesmo que o que existia antes tenha desmoronado, mesmo que as dívidas pareçam grandes demais, mesmo que o mês esteja mais curto do que o salário. A reconstrução começa com um diagnóstico honesto, avança com sabedoria recebida de bons conselheiros e se sustenta com a fidelidade diária ao processo, um dia de cada vez, uma vasilha de cada vez. E agora chegou o momento de fechar o círculo, de voltar ao começo, de responder à pergunta que abriu tudo isso. Lembra dos 2 homens que abriram esse conteúdo? Mesma cidade, mesma geração, mesma fé. Os 2 com a Bíblia na mão. Os 2 dentro da igreja. Os 2 orando com sinceridade genuína. E destinos financeiros completamente opostos. Agora você sabe o que os separava. Não era a fé. Não era a bênção. Não era o favor de Deus distribuído de forma injusta para um e negado para o outro. Era o conhecimento. Era o ensinamento que um recebeu e o outro nunca ouviu. Era a disposição de um deles para aprender o que a Bíblia sempre teve a dizer sobre dinheiro, sem filtro, sem o peso de séculos de silêncio religioso, sem a armadilha de uma teologia que romantizou a escassez e chamou isso de santidade. O segundo homem não era mais espiritual do que o primeiro. Ele simplesmente entendeu que fé e planejamento não são inimigos, que poupar na abundância não é falta de confiança em Deus, é obediência ao princípio de José, que sair das dívidas não é um milagre que cai do céu, é um processo que começa com honestidade e avança com disciplina, como a viúva que encheu vasilha por vasilha até que não restasse mais nenhuma. Que ser administrador e não dono liberta o coração do peso que a ansiedade financeira instala quando a pessoa acredita que tudo depende exclusivamente dela. Ele aprendeu o idioma do reino. E aprender esse idioma não o tornou menos espiritual. O tornou mais útil, mais livre e mais capaz de servir. E agora, a pergunta está diante de você, não como uma cobrança, não como um julgamento, como um convite genuíno para uma decisão que só você pode tomar. Qual dos 2 homens você vai ser a partir de hoje? Porque você chegou até aqui. Você ficou até o final. Isso já diz algo sobre quem você é e sobre o que você está disposto a fazer de diferente. A informação que você recebeu hoje não é teoria abstrata. Ela está ancorada na palavra de Deus, testada por personagens bíblicos que enfrentaram crises reais e saíram pelo outro lado com fidelidade e processo, não com sorte ou favor arbitrário. O caminho de volta existe.
Ele começa com um diagnóstico honesto, avança com conselho sábio e se sustenta com compromisso fiel ao processo, um dia de cada vez, até que a situação que parecia impossível se torne a testemunha mais poderosa da fidelidade de Deus na sua vida. Antes de ir, vamos orar juntos. Se você está endividado, se o peso financeiro tem tirado o seu sono e sequestrado a sua paz, recebe essa oração como um ponto de virada. Senhor, diante de ti não há nada escondido. Tu conheces cada número, cada dívida, cada noite sem sono e cada oração que pareceu não ser ouvida. Hoje, escolho sair do ciclo da vergonha e entrar no caminho da honestidade. Escolho aprender o que a tua palavra sempre quis me ensinar sobre dinheiro. Escolho ser fiel no pouco, confiar no teu processo e administrar com sabedoria o que colocaste nas minhas mãos. Que a minha libertação financeira se torne uma testemunha da tua fidelidade para todos ao meu redor. Amém. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser aquele amigo que está endividado e sem esperança. Pode ser um familiar que ora com fervor, mas nunca recebeu esse ensinamento. Uma única partilha pode ser o ponto de virada na vida de alguém que você ama. Finalmente, obrigado por ter ficado até aqui. Que cada princípio que você recebeu hoje se transforme em ação concreta, em fidelidade diária e em liberdade real. Porque Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para administrar com excelência, servir com generosidade e viver com a paz de quem sabe em quem confia.